Será que a democracia ainda está em nossas mãos? A inteligência artificial já não apenas escreve textos, desenha imagens ou prevê compras online. Agora está entrando no coração das eleições. Um dado surpreendente: nas presidenciais dos Estados Unidos em 2020, foram geradas mais de 10 bilhões de interações digitais relacionadas à política. Um número tão avassalador que equivale a cada habitante do planeta ter compartilhado mais de uma opinião política na internet. E grande parte dessa avalanche foi organizada, classificada e amplificada por algoritmos de inteligência artificial. Isso é seguro? Estamos diante da maior ferramenta de participação cidadã ou do mecanismo mais sofisticado de manipulação já criado? O certo é que estamos vivendo um marco tecnológico histórico. A inteligência artificial já influencia como pensamos, como votamos e como governos são eleitos. A pergunta já não é se ela pode fazer isso, mas até onde ela chegará. Bem-vindos ao novo campo de batalha: a inteligência artificial e as eleições. A máquina que lê nossas mentes. Visualize uma sala cheia de telas. Cada clique, cada curtida, cada segundo que você passa assistindo a um vídeo, tudo está sendo analisado. A IA converte esses dados em mapas da sua mente. O que te emociona, o que te preocupa, o que te enfurece. O Facebook, durante as eleições de 2016, processava 4 petabytes de dados por dia. Isso equivale a toda essa informação escrita em todos os livros da história, multiplicada por 300. E tudo atualizado em tempo real. Essa capacidade não é apenas estatística, é estratégica. Significa que um candidato já não lança uma mensagem geral para milhões de pessoas. Agora, graças à IA, ele pode enviar 1 milhão de mensagens distintas para 1 milhão de pessoas distintas, projetadas para atingir exatamente o centro de suas emoções. Exemplo real. Na Índia, a maior democracia do mundo, com mais de 900 milhões de eleitores, as campanhas eleitorais já utilizam inteligência artificial para analisar sotaques regionais, preferências culturais e até estilos de humor nas redes sociais. Assim, uma mensagem política não soa genérica, soa como se tivesse sido criada pelo seu vizinho ou pelo seu melhor amigo. A pergunta é inevitável: continuamos decidindo sozinhos? Ou são os algoritmos que nos guiam suavemente em direção a uma opção na cédula? Os algoritmos como estrategistas invisíveis. Imagine um exército invisível que nunca dorme. Os algoritmos rastreiam cada palavra publicada nas redes sociais, detectam as tendências emergentes e, antes que você mesmo esteja consciente do que pensa, já ajustaram uma mensagem política para você. No Brasil, durante as eleições de 2022, registrou-se que mais de 70% da conversa política no Twitter era mediada por bots e sistemas automáticos de IA. Isso significa que a maior parte do que um cidadão lia, compartilhava ou respondia não vinha de pessoas reais, mas de programas projetados para persuadir. Mas não se trata apenas de manipulação. Em países como a Estônia, pioneiros no uso de tecnologia cívica, a IA também ajuda a PIN a detectar notícias falsas antes que se espalhem, protegendo assim a integridade do debate público. Ou seja, os mesmos algoritmos que podem polarizar também podem proteger. A balança é delicada. Nunca antes na história, um sistema não humano teve tanto poder para definir narrativas, moldar percepções e redesenhar mapas eleitorais completos. Aqui surge a pergunta-chave. Se a inteligência artificial pode personalizar um anúncio para que você compre um par de sapatos, até onde ela pode personalizar sua visão política a ponto de te levar a eleger um presidente? Transparência versus manipulação. A inteligência artificial é um espelho, mas também pode ser uma máscara. Um espelho porque reflete o que pensamos, o que sentimos e o que compartilhamos em tempo real. Uma máscara porque pode ocultar a verdade por trás de mensagens projetadas para mover nossas emoções. O dilema é brutal. Como saber se uma campanha política está nos informando?
ou nos manipulando. Um dado claro: nas eleições europeias de 2019, a Comissão Europeia estimou que mais de 30% da informação política que circulava nas redes continha algum grau de distorção, de exageros a notícias falsas. E por trás de grande parte dessa desinformação, havia algoritmos automatizados, otimizados para viralizar o que gerava mais impacto emocional. A manipulação se torna invisível. Um usuário comum acredita que está escolhendo o que ler, mas na realidade é a IA que ordena o que aparece primeiro, o que é ocultado e o que é amplificado. É como se, antes de você entrar para votar, alguém tivesse redesenhado seu mapa mental sem que você soubesse. No entanto, há um lado luminoso. Em países como o Canadá, foram implementados algoritmos de auditoria eleitoral capazes de rastrear em tempo real a origem da publicidade política digital. Isso significa que um cidadão pode verificar quem está pagando por um anúncio, a quem se dirige e com qual mensagem específica. Em outras palavras, a transparência digital se torna um escudo. Exemplo impactante: em Taiwan, um sistema de IA detecta em minutos se uma notícia viral é verdadeira ou falsa, contrastando milhares de fontes e alertando os usuários com um selo digital. Em 2020, esse mecanismo ajudou a reduzir em 40% a propagação de fake news durante o processo eleitoral. Um número que mostra que a mesma arma que polariza também pode proteger. O choque é inevitável. De um lado, os partidos que usam algoritmos para hiperpersonalizar mensagens e ganhar votos. Do outro, os governos e as instituições que tentam usar a inteligência artificial para garantir transparência. É uma disputa constante entre manipulação e defesa, entre o algoritmo como carrasco e o algoritmo como guardião, o cidadão digital. Neste novo cenário, o eleitor já não é apenas um cidadão, é um perfil de dados: idade, localização, interesses, tempo de tela, até a hora exata em que costuma estar mais receptivo a ler notícias políticas. Tudo está registrado. Em média, um usuário de redes sociais deixa mais de 5.000 pegadas digitais por mês. 5.000 rastros que, para um algoritmo, são suficientes para construir um retrato psicológico com 90% de precisão sobre sua orientação política. Isso abre um debate fascinante. Votamos por convicção ou por recomendação algorítmica? Um caso emblemático ocorreu no Quênia, nas eleições de 2017. Empresas de análise de dados usaram perfis psicológicos de eleitores para enviar mensagens ultra-segmentadas. Alguns receberam mensagens de esperança, outros de medo e outros de orgulho nacional. Cada cidadão, uma narrativa distinta. O resultado: as pessoas acreditaram que estavam se informando livremente, mas na realidade estavam dentro de um experimento político em escala massiva. O impressionante é que esse nível de personalização já não está limitado a campanhas milionárias. Com ferramentas de IA de código aberto, um partido local com baixo orçamento pode criar mensagens direcionadas quase tão eficazes quanto as de uma grande potência política. A democracia se converte em uma partida onde o tamanho do dinheiro já não é a única vantagem. Agora, a chave está em quem tem o melhor algoritmo. A ética do algoritmo. Quem vigia a máquina que vigia a democracia? Essa é a grande pergunta ética da nossa era. Os algoritmos não votam, não opinam, não têm ideologia. Mas os seres humanos que os programam, sim. E basta um pequeno ajuste em uma linha de código para inclinar a balança eleitoral para um lado ou outro. Um exemplo claro: em 2018, pesquisadores da Universidade de Princeton demonstraram que um algoritmo de recomendação poderia aumentar em até 20% a exposição a mensagens políticas extremas, simplesmente mudando a prioridade em seu sistema de classificação. Não houve fraude, não houve manipulação direta. Apenas um ajuste em como a informação era mostrada. O impacto, no entanto,
era equivalente a um megafone colocado nas mãos dos discursos mais radicais. Na França, durante as eleições presidenciais de 2022, foram implementados protocolos de IA para detectar deepfakes políticos. Mais de 50 mil conteúdos manipulados foram identificados em apenas 2 meses. A ética se tornou ação concreta. Proteger o eleitor de cair em enganos. Mas a pergunta é: quem decide o que entra na categoria de engano? A fronteira é tão tênue que hoje a ética eleitoral já não depende apenas dos políticos. Depende de engenheiros, programadores e plataformas tecnológicas globais. A democracia está literalmente nas mãos de desenvolvedores. O futuro do voto digital. Se os algoritmos já decidem o que vemos e como pensamos, a próxima grande fronteira é o próprio voto. Poderá a inteligência artificial administrar eleições inteiras? Alguns países já estão dando os primeiros passos. Na Estônia, pioneira em digitalização, mais de 50% dos eleitores participaram em eleições eletrônicas em 2019. Todo o sistema foi respaldado por algoritmos de verificação e criptografia. O resultado: maior participação e menos custos. Os números impressionam. Um estudo do MIT calculou que, com algoritmos de manipulação em larga escala, seria possível influenciar uma margem de 2% a 3% dos eleitores indecisos em uma eleição nacional. Pode parecer pouco, mas em países como os Estados Unidos, essa margem já decidiu presidências completas. O voto digital pode ser a ferramenta mais poderosa de participação cidadã da história. Ou o ponto de ruptura onde a confiança na democracia desmorona. Estamos entrando em um terreno onde a ética, a segurança e a tecnologia se misturam como nunca antes. Um terreno onde o cidadão, o programador e o político compartilham a mesma responsabilidade. Decidir como queremos que a inteligência artificial molde nossas democracias. Como se sabe, a democracia sempre foi uma conversa entre cidadãos. Mas hoje, em pleno século XXI, essa conversa tem um novo convidado: a inteligência artificial. Os algoritmos já não apenas contam votos, já não apenas organizam campanhas. Estão aprendendo de nós a uma velocidade nunca vista. Cada busca, cada clique, cada emoção online se converte em uma peça de um quebra-cabeça que revela como pensamos como sociedade. Neste cenário, o poder já não reside unicamente em partidos ou candidatos. Reside na capacidade daqueles que controlam os sistemas de IA de influenciar o curso da história. E o mais assombroso é que essa influência não se mede em séculos, nem mesmo em décadas. Ela se mede em segundos, em milhões de microdecisões que ocorrem diariamente em nossas telas. Mas o futuro não é uma ameaça. É uma oportunidade. Uma oportunidade para criar eleições mais transparentes, acessíveis e participativas, onde votar seja tão simples quanto enviar uma mensagem e tão seguro quanto a melhor tecnologia de criptografia. Imagine uma geração inteira que cresça confiando em um sistema eleitoral respaldado por inteligência artificial, onde a desinformação seja detectada instantaneamente e cada cidadão tenha voz real nas decisões coletivas. Esse futuro está mais perto do que pensamos. A grande pergunta que nos resta é: usaremos a inteligência artificial como um farol que ilumina a democracia, ou como uma sombra que a distorce? A resposta dependerá não da tecnologia, mas de como decidirmos integrá-la em nossas vidas. Porque no final, a IA não vota. Somos nós que o fazemos. E nosso desafio é claro: garantir que no futuro, a democracia continue sendo humana.